situações mais desafiadoras e até mais desconfortáveis para qualquer coordenadora é ter que pontuar o professor, seja por algo que ele precisa mudar ou melhorar, bate aquele medo, aquela insegurança, mas e se eu falar e o professor não gostar? Mas como eu posso abordar meu professor sobre isso? É natural ter insegurança e muito medo às vezes na hora de pontuar um professor. Mas existem estratégias que você vai aprender agora comigo e com a Débora para que você perca o medo de pontuar o professor e tenha segurança. Foi exatamente o que aconteceu com a Débora e ela já vai te contar, porque você chegou no nosso programa, num bate-papo de coordenação de todas as terças-feiras. Eu, Marcélia, converso com uma coordenadora que atua com segurança através das práticas do método Liderar com Sutileza, uma líder ouro. E hoje a convidada é a Débora. Ela vai partilhar aqui como ela perdeu o medo de pontuar, a insegurança e agora ela consegue pontuar o professor em qualquer situação. Mas deixa que a Débora te conta como ela conseguiu e você também pode conseguir. Deixa eu trazer a Débora aqui para nossa live, já está aguardando. Certinho, Débora? Que bom que vocês estão aqui, finalzinho de feriado. E aí, tem algo essa semana que precisa pontuar com o professor? Então você vai aprender aqui nessa live. Boa noite. A Ed já mandou um boa noite. Pronto, Débora, vou tentar de novo. Às vezes o Instagram dá um probleminha mesmo. Acontece normalmente. Peraí. Entrar aí, ó. Vê se foi, Débora, na sua tela. Boa noite, Maria. Boa noite. Já enviei o convite para Débora, ela já vai aceitar, já entra com a gente. É que às vezes tem essa demora aí, gente, por causa do Instagram, às vezes não aparece na tela dela. Deixa eu tentar de novo. Boa noite, Sandra. Boa noite, Mônica. Ah, Débora. Estou enviando para você, mas não sei se você está aceitando. Vamos de novo? Vê se aparece aí na sua tela. Pronto, Débora? Aê! Agora é só você tocar na frente e virar a câmera para você. Aí na frente tem um sinalzinho tipo de círculo, perto de umas estrelinhas na sua tela. Aí, aê, Débora, tudo certo? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que você está aqui com a gente. Seja bem-vinda. Nosso bate-papo de coordenação. Que bom que você vai estar aqui compartilhando esse tema tão importante, né? A segurança em pontuar o professor. Porque, como eu disse no início, é muito natural a gente ter medo, insegurança, não querer se indispor. Poxa, como é que eu falo com o meu professor sobre isso? Mas antes da gente entrar nesse assunto, por favor, Débora, se apresente para quem não te conhece, a cidade onde você mora, o tempo que você atua na coordenação. Isso. Bom, boa noite a todos, tudo bem? Eu estou muito feliz e grata, né, por estar aqui. Primeiramente, gostaria que todos soubessem. Eu sou de Colorado, no interior do Paraná, e atuo como professora desde 2007, mas em 2018 eu resolvi tentar novos horizontes aí na minha vida profissional e fui tentar aí ser coordenadora pedagógica, né? É, Comecei, né, no segmento da educação, ensino fundamental 2, desculpem. Depois fui para a EJA e agora atualmente eu atuo no município com educação infantil e ensino fundamental 1, né, numa escola em tempo integral. Então é um desafio imenso. Eu imaginava que ia ser um desafio na minha vida, mas eu não sabia qual era a proporção desse desafio, né? A gente sabe que algo novo é desafiador, entrar por cargo da coordenação vai ser desafiador, mas quando a gente se depara mesmo com o chão de escola, aí é que a gente vê o nível da dificuldade. Mas dificuldade é essa, não é, Débora? Que hoje você vai estar aqui diferentemente, se comportando, tendo as ações na coordenação, porque hoje você tem segurança para lidar com os professores. Sim, atualmente eu tenho segurança para lidar com meus professores. E foi por meio do método, né, que eu consegui, do método Liderar com Sutileza, que eu consegui lidar com os professores em menos de um mês. Em menos de um mês você já conseguiu ter essa segurança. E essa segurança, ela se aplica à questão de você conseguir pontuar o professor quando necessário? Você hoje consegue fazer isso com segurança? Hoje eu consigo.
Através do método Liderar com Sutileza, nós aprendemos estratégias, né, em como fazer isso. E aí, tem que estudar, temos que estudar muito, mas aí, a partir do momento que a gente tem coragem de aplicar, de colocar na prática, essa segurança vem. E esse tocou num ponto importante, porque não é que é fácil, precisa estudar, precisa buscar, precisa ter coragem para aplicar. Porque às vezes a gente também, por mais que aprenda, às vezes não temos a coragem de aplicar. Mas você teve, é por isso que você vai compartilhar aqui, já está compartilhando. E aí eu queria falar sobre pontuar, antes da gente continuar falando, dar uma explicação maior sobre o que é pontuar, porque às vezes a gente confunde muito na coordenação, Débora, não sei se isso acontecia com você. Antes de você entrar no método, eu vou até te fazer essa pergunta. Você pensava que o ideal era sempre cobrar o professor? Você tinha essa clareza que pontuar é diferente de cobrar o professor? Ah, não, não tinha essa clareza, né? E até eu tinha muito receio quando eu tinha que fazer isso, né? Eu tinha medo do que os outros iam pensar, né? De como o professor ia reagir. Nossa, quantas noites de sono eu cheguei pensando nisso, né? Eu não queria magoar ninguém, mas eu apenas ia tentar fazer o meu papel. Isso, mas a gente, como você trouxe, eu não tinha essa clareza de que era pontuar é diferente de cobrar. E por isso eu ficava ali noites em claro, como você trouxe, insegura, com medo de como que eu vou falar para o professor se ele não gostar. É que é diferente, Débora, a gente pensar em cobrar e pontuar. Pontuar é indicar o que precisa ser melhorado. Cobrar é você simplesmente apontar o erro, uma crítica, algo que não foi feito, que precisa ser melhorado. Então, quando a gente já cria essa consciência de que cobrar é diferente de pontuar e que eu, enquanto coordenador, o que eu preciso fazer não é cobrar, não trabalho no banco, mas é pontuar o professor, fez diferença isso para você? Ah, fez muita diferença, nossa. É, tanto essa diferença é nítida no chão da escola, mas também na minha família. Eu ouvi esses dias o meu marido me falando: Nossa, como você está diferente, né? Você fala o que aconteceu na escola, mas você não sofre igual você sofria antes. Era um Que sofrimento imenso, realmente. diferença! Era mesmo? Você consegue mencionar como era antes de você ser líder ouro? Como é que era o sentimento? Como era o seu dia a dia? Sim, sim, antes de eu ser líder ouro, né? Todas as vezes que eu tinha que pontuar algum professor, né? Eu me sentia muito apreensiva, eu me sentia muito, mas muito insegura mesmo, né? Eu ficava, como eu disse, esperando saber qual reação esse professor teria, né, ao ser pontuado. E aí, muitas vezes, isso acabava me deixando, assim, me sentindo menos que os outros, né? Eu não tinha coragem, na E como verdade. isso refletia na sua família? Até que você tocou nesse assunto, como é que isso refletia na sua vida pessoal? Meu Deus. Ah, era muito complicado. Eu chegava em casa todos os dias, meu marido até falava assim: ai meu Deus, já tá de cara feia de novo. O que que aconteceu, né? E aí eu chegava, trazia o problema para ele, né? Que não era dele. E ele me ouvia, mas assim, eu reclamava muito. Eu reclamava de todos os momentos. Aí até eu tentava encontrar uma solução para ver se eu conseguia mudar a situação, mas eu não conseguia. Eu não via, eu não conseguia enxergar o que pudesse me fazer isso. Então eu passava noites em claro tentando solucionar o que eu não via solução, né? Tentando solucionar o que eu não via solução. E talvez essa fala foi forte. E tenho certeza que nesse momento, Débora, muitas pessoas estão assistindo, se conectaram com a sua fala. Porque hoje é feriado, o pessoal está aqui comprometido, buscando uma luz para ter segurança na coordenação, lidar com os desafios. E tenho certeza que isso identificou, porque quem nunca tentou buscar uma solução para resolver sem saber onde buscar, sem saber como resolver, e ficando noites em claros e descontando na família, no filho, na própria saúde. Sim. E hoje, Débora, como é isso então? O que mudou hoje você sendo líder ouro, tanto na vida profissional como coordenadora, como na sua vida pessoal? Como é que você se sente? Nossa. Hoje, com o método Liderar com Sutileza, mudou muita coisa na minha vida, mas muita coisa mesmo. É, a maneira de pontuar um professor, eu acho que é uma das principais mudanças, né? Mas eu aprendi, né, que a me organizar melhor. Eu aprendi que se eu tiver essa organização, eu consigo pontuar o meu professor com segurança.
né? Que se eu, assim que eu perceber uma ação, eu consigo ir até esse professor, né? Depois de ter feito toda uma investigação, né? Seguindo o método, né? E embasando isso teoricamente para eu poder pontuar o meu professor e não cobrar, né? E aí, a partir disso, eu consigo também já trazer uma solução, ou pelo menos uma tentativa de ajudar ele a fazer o melhor, né? A agir adequadamente, ou utilizar uma metodologia diferente que vai refletir aí nos nossos alunos. E como é que você se sente, então, diante disso, na coordenação? Eu me sinto muito mais segura mesmo. É, e eu me sinto reconhecida agora, apesar de que, como vocês dizem, né, e nós ouvimos, nós temos um alvo nas costas, né, do qual nós não somos ali os atores principais, né, de uma para ser reconhecido diretamente, mas eu sou reconhecida no momento em que um professor me vem pedir um conselho para dizer o que eu faria em um caso de uma outra escola. Eu sou reconhecida no momento que um professor, um estagiário me diz: Nossa, você é minha mentora, vem falar comigo, sabe? Que São essas lindo! pequenas falas, né, e atitudes que eu me sinto valorizada e reconhecida. Foi um marco assim de mudança muito grande na minha vida. E tudo isso, como você disse no início, em menos de um mês. Então, daquela Sim. angústia de ficar à noite sem dormir, sem saber como falar com o professor, se sentindo diminuída, como você mesmo trouxe aqui, para hoje uma coordenadora reconhecida e segura. E com a família, que o marido chegava e falava, nossa, lá vem a Débora com cara feia. Como é que hoje essa é a sua vida pessoal sendo uma liderouro? É claro, né, que a vida em casal não é sempre flores, mas assim, melhorou muito, a gente consegue conversar melhor. Eu acredito assim que com o método eu aprendi a me organizar melhor nas questões também, né, da casa, da família. Então, por isso que eu digo que mudou isso mesmo. Principalmente essa questão da organização me ajudou muito também nas questões familiares. E como é que você se sente hoje? Não a Débora coordenadora, mas a Débora mulher. Como é que ela se sente hoje, sendo liderouro? Eu me sinto muito bem. Realmente, assim, eu sinto que eu descobri uma nova pessoa dentro de mim, apesar de que eu sempre fui muito criativa, eu sempre fui muito de gostar do diferente, né? Mas às vezes a gente não encontrava esse diferente que eu tanto buscava. Então, no método Liderar com Sutileza, eu consegui encontrar esse diferente que eu tanto buscava para me encontrar. Que lindo! Então foi uma transformação 360 graus, né, Débora, na vida pessoal e na sua vida profissional. E, Débora, você consegue me contar uma situação que você não sabia como pontuar o professor? Algo que acontecia antes de você ser liderouro e que você, por não saber como falar, acabava deixando passar? Várias, né? Foram 3 anos aí, né? Mas assim, acontecia muito de professores deixando a turma sozinha e às vezes acontecendo alguma coisa dentro da sala, de machucar, ou de algum evento ali, uma pequena discussão que pudesse prejudicar o andamento da escola, né? E eu não falava para esse professor, porque ele ficava conversando na porta da sala ou no corredor, né? Ou saía para tomar um cafezinho, né? E eu ficava insegura de falar, de cobrar essa postura, né? E às vezes começa com um minuto. Tá tudo bem, não é? Todos nós temos direito de dar um descanso. O professor foi só ali pegar um café, foi conversar com outro professor. Só que quando a gente vai deixando passar esses pequenos minutos, se transformam em 30 minutos. Os segundos transformam em minutos. E os minutos começam a se transformar em horas. E aí, quais eram os problemas que você tinha? Então, você deixava passar essa situação por insegurança de voltar ao professor e os problemas que ocorriam por conta disso? Outros professores vinham cobrar uma atitude, né, perante a situação. Alunos e pais às vezes comentavam, porque os alunos chegavam em casa e comentavam, sem contar as questões realmente, né, de brigas ou de situações aí dentro da sala de aula entre os próprios alunos.
E aí A a confusão tá diretora, feita de todos os lados, sim, né? Hora pai, hora aluno, hora direção. E isso eu pedi para você contar, porque é muito comum acontecer, não necessariamente com a mesma situação, de ver o professor na porta, ou conversando mais tempo do que deveria, mas no dia a dia, quando a gente deixa passar uma situação, por menor que ela seja com o professor, por insegurança de pontuar, acarreta em problemas em todas as áreas, com o pai, com o aluno, com a direção e com a própria equipe, que isso é importante que você falou, e outros professores que viam me cobrar uma atitude. Porque nem todo sim. mundo colabora com aquilo que não está ocorrendo da melhor forma. As pessoas percebem e faz com que a coordenadora muitas vezes ela perca o respeito da equipe. Fala, poxa, mas a Débora tá vendo e não vai fazer nada e acaba te cobrando. Mas como mudou isso, Débora? Como é que você fez para mudar essa situação e pontuar com segurança o professor? Bom, primeiramente, né, eu acompanhava vocês aqui no Instagram, né, mas eu tinha conhecido por conta de um outro grupo que faz um trabalho, né, nesse sentido. E eu até tentei me inscrever nesse outro curso, mas eu, sabe, não tive coragem. E aí eu comecei a seguir vocês e acompanhar as falas e tentar colocar em prática algumas sugestões que vocês davam, né? Vocês continuam dando, né, diariamente aí no Instagram. E eu via que funcionava realmente. Eu falei, opa, pera lá, eu vou ver, eu quero me inscrever nisso e eu vou escolher isso para mim, né? E aí, a partir do momento que eu tomei essa decisão de me inscrever no método Liderar com Sutileza, eu consegui ter aí resultados mais expressivos, né? E você Deixei até de consegue. usar medicamento, tá? É mesmo, Débora? Olha isso! Você Eu tomava usava medicamento antes? tomava vários medicamentos assim para ansiolíticos, né? Para controle emocional. E aí, esse ano, desde que eu entrei no método, eu já estou sem. Graças a Deus. E ao Nossa, método. ganhei minha noite. Hoje, nossa, ganhei meu feriado por saber que Sim. conseguimos impactar a sua vida numa proporção que jamais eu e a Carol poderíamos mencionar. Claro que a gente conversa muito no plantão, no grupo das alunas, mas eu nunca imaginei que tínhamos conseguido contribuir tanto com você dessa forma. Mas tudo isso porque você teve coragem de aplicar, Débora. Que incrível. Parabéns, parabéns. Muito feliz, muito orgulhosa de você também. Que bom. Ô, Débora, então antes eu deixava passar, né, essa situação de pontuar o professor, mas agora como que você pontua? Tem alguma estratégia que você possa compartilhar com quem está assistindo para sair daqui e já poder colocar em prática amanhã? Sim. Que você aprendeu no Bom, método e aplica? sim. Assim que eu percebo uma ação, né, uma atitude inadequada aí no ambiente escolar, eu procuro me organizar, já pego meu caderninho, né? Seguindo o método, né? Eu elaborei um caderninho de apontamentos e aí eu planejo qual atitude que eu vou tomar perante a isso. Descrevo totalmente realmente o que foi feito, o ato, né, em si, quando aconteceu, quem me procurou, procuro evidências, eu faço igual um detetive. Tem professor que até fala, ah, lá vai a detetive, você tinha que ter feito isso, né? Investigo tudo. Se for preciso conversar com o aluno, eu vou conversar. Se for preciso conversar com o pai, eu vou conversar. Se for preciso olhar em câmeras, eu vou olhar, né? E aí eu vou de todos os lados para eu poder ter realmente o que aconteceu e falar para, na hora que eu for conversar com o professor, ele saber que realmente eu estou ciente do que está acontecendo. Eu busco, né, no regimento interno, nos manuais de conduta, né, da nossa escola, para verificar se realmente o professor está errado, né, e de que forma que ele está errado. Eu até deixo lá do meu ladinho para mostrar para ele já, né, o que tem. E aí, dessa forma, eu tento propor uma nova estratégia para junto a gente pensar, né, no que a gente poderia fazer para estar resolvendo aquela situação. É lógico que respeitando, né, a singularidade do indivíduo, né, o professor, que às vezes ele tem limitações, né, mas nós podemos também encontrar soluções mesmo assim. Falou que tem uma conversa com o professor para pontuar, mas antes você investiga todos os fatos, tiver que olhar na câmera, conversar com o professor, com os alunos, aí você Uhum. prepara uma conversa com o professor na hora de pontuar, certo? Foi aí que você Isso. parou. Pode continuar, por favor.
Isso, e aí, aí eu chamo, né, na minha sala, geralmente, né, um ambiente organizado, adequado, e a gente começa a conversar, eu vou mostrando para o professor tudo certinho o que foi anotado, né, o passo a passo, e aí, no final, a gente tenta trazer uma estratégia para modificar, né, e o professor conseguir, a partir dali, é, tentar, né, evoluir ou modificar os seus atos e atitudes ou a sua metodologia, dependendo do que for pontuado no momento. E Às como que o vezes o professor se professor sente? Isso. E como é que é essa recepção por parte do professor? a maioria deles assim age de maneira bem receptiva, né? Porque como eu conversei com eles bastante durante o conselho de classe, a gente levei uma dinâmica, né, a respeito de feedback e não crítica construtiva, né? Então a gente está incutindo essa ideia, tentando modificar aí os pensamentos e eles estão assim aceitando bem, né? É, os professores que foram pontuados assim até o momento, eles modificaram as suas práticas, né? Conseguiram assim se adequar ao que era exigido ou pedido pela escola realmente. E dessa forma você tem segurança para pontuar o professor. Sim, tem. Agora, com certeza, eu tenho segurança. Depois do método, certamente. Então, eu vou só retomar o passo a passo que você trouxe aqui, que eu acho importante para Sim. quem está assistindo e até consegue realizar. De que forma, então, que eu ponto o professor com segurança, como trouxe a Débora? A Débora busca evidências dos fatos, até mesmo se ela tiver que ouvir o aluno, os professores, ela observa antes de pontuar, e isso faz toda a diferença. Porque às vezes, naquela ânsia de resolver a situação, no calor da emoção, nós não investigamos, e com isso falta a evidência. Faltando a evidência, falta a segurança para pontuar o professor. E aí ela prepara uma orientação para o professor, onde ela demonstra e indica o que pode ser feito de melhoria e de mudança na prática do professor em relação ao que está sendo apresentado. E com isso o professor consegue perceber que precisa melhorar. E aí tem um tom diferente. Eu não estou mais cobrando o professor, eu não estou mais criticando, fazendo críticas construtivas. É um feedback que promove melhorias na prática do professor. Incrível, Débora. E a forma com que você trouxe foi muito clara. Parabéns. E é tão clara que dá pra gente perceber que assim, é algo que você faz mesmo. Não é assim, ah, não, a Débora teve que fazer um roteiro para apresentar aqui. Tá tão claro que é nítido que você tem aplicado e o resultado que você tem na sua prática. Parabéns. Obrigada. Ô, Débora, e me conta uma coisa. Aí você falou, eu fiquei curiosa. Você falou assim, ah, eu via vocês no Instagram, peguei as dicas, até estava fazendo parte de um outro programa, mas não era bem o que eu queria e me identifiquei com o método e comecei a aplicar e entrei no método Liderar com Sutileza. Mas você teve alguma dúvida antes de se inscrever? Você falou, será que eu devo me inscrever? Será que não? Olha, na verdade, como eu busquei vocês, né? E eu senti segurança, eu não tive dúvida, não. Eu quis, assim, porque quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou atrás até o fim. Ah, que ótimo. Então você falou, não, é para mim, eu preciso. Mesmo quando você viu o valor, você achou caro? Teve alguma dificuldade de pagamento? Alguma dúvida? Olha, na verdade, eu não tinha o valor para investir naquele momento, mas como eu sempre tive isso, que é um investimento, eu estar estudando, né? é, eu fui atrás de vocês, eu não sei se você se lembra, né? Pelo WhatsApp, e Sim, aí sim. tentando ver se tinha outra forma de pagamento que não fosse cartão. E aí vocês liberaram o boleto parcelado, e aí foi maravilhoso. Eu paguei que eu nem vi. Foi o melhor investimento que eu fiz. Ah, e investimento que te libertou dos remédios que você trouxe para mim. Eu nunca vou esquecer isso. Eu converso com toda semana aqui, já há anos, com uma coordenadora do método. E cada uma traz uma história que fica marcada no meu coração. Mas certamente a sua história, ter se livrado dos remédios, eu vou lembrar pro resto da vida. Fico muito feliz. Isso me impactou mesmo, de verdade. E, Débora, outra pergunta a respeito do método. Quando você começou a aplicar, você teve alguma dificuldade em aplicar o método aí na escola? Olha, na realidade, aplicar o método em si, ele é muito fácil, né? Se você seguir os passos, se você assistir às aulas, se você realmente se dedicar, ele não é difícil. Você consegue seguir e aplicar conforme a sua realidade.
Então, é aplicável a qualquer realidade do particular ou do público, qualquer segmento? Com certeza, a gente faz parte, né, da comunidade, tem coordenadoras aí do Brasil inteiro, né, de todos os cantos, e em todas as conversas a gente verifica, né, que realmente o que acontece comigo acontece com elas, né, e a gente consegue também adaptar, se necessário, para a minha realidade, sem problema nenhum. E o que você trouxe, se precisar, porque normalmente já é fácil de aplicar. Então, se Sim, precisar adaptar, ainda é possível, mas nem sempre sim, é necessário. Totalmente fácil de uhum, você usar no dia a dia as estratégias. Agora, no sim. final do ano letivo, fechando esse ano letivo, depois de 3 anos sem o método e agora com o método, qual a diferença para você fechar o ano letivo na coordenação sendo uma líder ouro? Ai, qual a diferença? Diferença é, Como que você fechou o ano passado e como você está fechando esse ano? Vamos deixar assim mais fácil para você. com certeza o ano passado eu fecharia o ano assim, eu estava, né, o ano passado, não frustrada, né, com alguns resultados meus, né, as metas que eu tinha estabelecido para mim, os meus objetivos e muito sério, assim, muita cobrança de todos os lados, né? Nesse momento, realmente a coordenadora, ela é alvo de todos os cantos, e aí, se realmente ela não tem uma estrutura, ou ela não tem ali uma formação, ou ela não faz parte, né? Não faz parte do método Liderar com Sutileza, ela vai estar fazendo uso de medicamentos, possivelmente, se não agora, mais para frente, porque não é fácil, não. E hoje, fechando o letivo sendo líder ouro, como é que você está? Hoje eu estou assim segura de que até o momento eu estou cumprindo com, né, os meus objetivos, eu alcancei o que eu tinha até agora. É claro, né, como eu disse no conselho para as minhas professoras, o nosso ano, e vocês também, né, disseram para mim, nosso ano não terminou, né? O jogo só termina lá quando o árbitro apita, o juiz apita. Então ainda temos muitas coisas a conquistar e a organização, né, do método Liderar com Sutileza tem sido assim extremamente importante para que isso ocorra da maneira que eu desejo e que E a deve gente se ser. sente muito honrada por ter você dentro do método, uma líder ouro com tanta coragem de aplicar, tão comprometida, porque é lindo ver você participando dos plantões, participando do Mão na Massa, dos encontros, interagindo no grupo, ajudando as coordenadoras também, buscando as suas dúvidas lá na solução junto dentro do nosso grupo. Então, é muito lindo ver o seu comprometimento. Parabéns. Tenho certeza que você tem feito a diferença na vida da sua instituição e, consequentemente, na comunidade, dos professores, dos alunos, que precisam de coordenadoras como você, Débora, que ao invés de criticar o professor, faz um apontamento justo, com base em evidências, norteando a prática do professor e de forma respeitosa. Consequentemente, você é respeitada enquanto coordenadora. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. E para a gente encerrar esse bate-papo, foi muito prazeroso nesse feriado, Débora. Qual uma dica? O que você tem a falar com quem ainda não é líder ouro e com quem já é líder ouro que queira se inspirar? O que você deixa de mensagem? Olha, eu queria lançar uma pergunta aí para que todos reflitam e eu vou estar respondendo, né, o que eu sinto também. Coordenadora pedagógica, todos os dias durante a nossa vida, nós temos escolhas, nós fazemos escolhas, né? Com base nos nossos objetivos. Qual é o seu objetivo, o seu maior objetivo enquanto coordenadora pedagógica? Vou responder agora com toda a sinceridade do mundo, né? Opa, caiu aqui, fiquei tão empolgada que até caiu o Pronta. celular. Bom, meu maior objetivo é me entregar verdadeiramente em tudo que eu faço, né? Para que eu possa ser lembrada pelas pessoas com amor, né? Que eu possa impactar aí o maior número de pessoas possíveis, né? Há 4 anos eu escolhi ser coordenadora pedagógica. Este ano eu escolhi estar no método Liderar com Sutileza. E eu escolho todos os dias ser uma líder ouro. Não tenha medo de brilhar. Que lindo, Débora.
E eu vou dizer a você então qual é o nosso objetivo. O que a gente escolhe todos os dias, eu e a Carol, em fazer a diferença na vida de cada coordenadora como você, para que elas saiam do uso do medicamento. Saiam do uso do medicamento de forma direta, que já esteja, ou no futuro, para que coordenadoras não adoeçam com o processo da coordenação, não sofram a pressão e causem problemas pessoais e na sua saúde. Porque para ser coordenadora não precisamos nos sacrificar. Precisamos ser felizes na nossa profissão, realizando com segurança e principalmente sendo respeitada pelos professores. Então, o nosso objetivo é que cada coordenadora que passa por nós, aqui no ao vivo, no gravado, através das postagens no Instagram, cada liderodo, cada líder diamante, é que vocês sejam felizes, respeitadas e valorizadas, atuando com segurança na coordenação. Porque ninguém assume um cargo para ser infeliz na profissão. Encerramos de Só forma tenho a linda nosso agradecer. feriado. Também, Que Débora. lindo. Foi lindo mesmo, muito lindo. Muito obrigado por contribuir. Seguimos juntas dentro do método. Conte comigo e com a Carol no que você precisar. Obrigada. Eu também. Eu estou Obrigada. aqui por que der e vier. Obrigada, Até. Débora. Tchau, tchau. Tchau. Essa live foi emocionante, não é? A Débora tocou nossos corações aí nesse finalzinho. Obrigado por você que assistiu até aqui. A primeira parte dessa live você encontra aqui no Instagram. Teve um problema da internet, por isso ficaram em duas partes, mas eu recomendo fortemente que você assista para saber exatamente como pontuar o professor sem medo e com segurança. Tchau, tchau.